Todos bem? Sim. Sempre que eu pergunto isso, todo mundo balança a cabeça. Né? E eu me sinto muito contente por isso, porque nessa oportunidade em que a gente se reúne aqui, né, é conhecido o propósito de quem procura, não é, o acalento religioso, porque está sofrendo de alguma forma. Então, é muito importante essa nossa boa vontade, né? Essa nossa expectativa de estarmos cada vez melhores, embora a maioria das pessoas venha para o centro espírita pela dor, nós estamos todos felizes aqui. Que eu perguntei se está tudo bem, todo mundo fez assim com a cabecinha. Então vamos nos afastar de toda preocupação, vamos imaginar as nossas existências protegidas e amparadas firmemente pelo propósito do nosso Mestre querido. Não nos esquecendo da nossa cota de responsabilidade nisso. Por quê? Porque o Mestre é desejoso de que nós sejamos felizes, mas nós temos de fazer por quê? Não é de fazer por onde, não é mesmo? Se nós colocarmos toda a responsabilidade no colo, né, nas costas da divindade, então nós não teremos contribuição nenhuma nisso. É muito importante que cada um de nós seja desejoso de conquistar a sua própria felicidade e o seu próprio estado de bem-estar. Então, todos os dias, ao acordarmos, ao iniciarmos um novo propósito de vida, nós sejamos positivos, que tenhamos fé no melhor porvir e que façamos por onde. Sobretudo depositando na espiritualidade grande parte também dessa felicidade, porque nós desejamos que eles nos protejam e nos amparem, né? Hoje nós fomos convidados a estar aqui para tratar do tema relacionado com o Corpus Christi. E então é necessário fazermos uma tradução, porque o nome Corpus Christi é um nome de origem latina, né? E ele significa corpo do Cristo, tá? E é uma data comemorativa que foi lançada, né, que foi estabelecida no ano de 1264, lá pelo Papa da época do catolicismo, né, em que se comemorava a Eucaristia pelo sacramento, em comemoração à morte e à ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos remontar àquela época, né, muito tempo distante, muito tempo depois do desencarne de Jesus, para nos remeter a essa circunstância daquele momento bíblico que todos nós somos conhecedores, né? Porque a maior parte de nós é originada na crença do catolicismo, a quem nós não desejamos fazer nenhuma crítica, muito pelo contrário, né? Todos nós somos livres por apreendermos a confiança e a fé onde quer que nós queiramos, né? Onde quer que nós desejemos fazer. Então, há muito o que aprender em todas as filosofias religiosas, né? Não é o Espiritismo que vai preconizar ser o dono da razão em nenhum momento, muito pelo contrário. É muito bom que todos nós sejamos intelectualmente saudáveis ao ponto de reconhecer em qualquer filosofia religiosa os seus valores. E assim nós vamos, desejosos que somos, de entender um pouquinho melhor do que seja essa questão relacionada com a ressurreição, né? Nós vamos indagar algumas coisas deste momento que nós aprendemos como sendo o ressurgimento do Cristo através do seu próprio corpo, né? Então, há muita crença nesse sentido, na medida em que o local onde foi levado o corpo de Jesus após a crucificação, ele foi encontrado, né, aquela pedra, aquele túmulo foi encontrado aberto e o corpo de Jesus não mais estava lá, antes do aparecimento, né, do ressurgimento dele em nossas presenças, né, na presença daquelas pessoas que permeavam a existência naquela época. Nós temos um ensinamento importantíssimo no Evangelho segundo o Espiritismo, e que não é por acaso, é o primeiro ensinamento, né? Ele está logo ali na sequência da capa,
dizendo que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Então, como nós temos esse ensinamento logo ali, no primeiro abraço do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no primeiro recado desse livro bendito, nós vamos tendo uma noção de que a nossa filosofia religiosa não quer acreditar nas coisas pelo simples fato de acreditar. A nossa filosofia religiosa sempre encontra uma razão para tudo, e é natural que assim o seja. Por quê? Para que todos nós estejamos convencidos de sua veracidade. Então, nós não podemos admitir, né, como de fato as ciências naturais não admitem, né, que o Cristo, tendo sido crucificado, morto e assassinado na cruz, pudesse ressurgir depois através do seu próprio corpo, né? Porque a ciência não nos permite uma consequência como essa. Ah, mas então Jesus não ressurgiu? Sim, Jesus ressurgiu. E nós temos uma explicação muito plausível, né? Muito tranquila para isso no Livro dos Médiuns, que nos propõe a possibilidade de o Cristo ter ressurgido através da materialização do Espírito. Da materialização do Espírito. Então, como ele não podia estar ali na matéria nua e crua que se decompõe pelo evento da morte, o Cristo realmente se fez presente, né, para todas aquelas pessoas com quem ele esteve, através da materialização da sua própria porção espiritual, né? Então, o que nós aprendemos deste episódio, né? Nós temos uma consequência de tudo isso. Aliás, algumas, né? Mas uma delas, que talvez seja a mais impactante para a nossa crença religiosa, que é seguramente a confirmação da reencarnação. Bom, Marcelo, mas o que tem a ver a reencarnação com a ressurreição? Para este exemplo específico, é muito importante nós depreendermos uma lição, que é a seguinte: se o Cristo, ele era um espírito, né? E ele, depois de morto, ressurgiu em espírito, isto é a comprovação de que ele estava reencarnado naquela porção material que se foi, que se decompôs, né? Então, essa prova, né, inequívoca, né, registrada pelos evangelhos da existência da reencarnação, ela nos é muito positiva. Por quê? Porque talvez a maior indagação que se faz do espírita, né, mas você acredita em reencarnação, é? Não é isso? Quem é que já não foi indagado aqui, né, perguntado aqui por aquelas pessoas que são próximas, né? Mas qual é a prova que você tem da reencarnação? Bom, então a prova que eu tenho da reencarnação é a própria existência do Mestre, né, que ressurgiu na condição de espírito depois do seu desencarne, no momento da crucificação. Ora, se ele estava encarnado em espírito e depois ressurgiu materializado, né, ele estava efetivamente visitando aquela porção material naquele momento específico, como de fato ele já o fez muitas e muitas vezes. Não agora recentemente, porque o Cristo ele esteve entre nós, né, há cerca de 2021 anos, para que ele pudesse estar com suas lições e os seus ensinamentos mais próximos do nosso dia a dia. Porque o adiantamento espiritual do Cristo, um espírito de infinita grandeza como a dele, não necessitava mais encarnar. Passar pelas agruras, pelas dores, pelos sofrimentos da encarnação. Muito menos sofrer tudo aquilo que ele sofreu, perseguido que foi pelos seus propósitos, né? Crucificado, maltratado, ultrajado, né? Judiado e assassinado na cruz. Então ele veio para nos deixar os seus exemplos. O Cristo, ele não se demoveu da sua condição de espírito de infinita grandeza por acaso. Ele o fez com um propósito específico.
o propósito de aproximar de nós os seus exemplos benditos, né? De aproximar ainda mais de nós. Porque todos os exemplos que ele nos deu são exemplos nesse sentido. E eu separei aqui alguns que nós podemos depreender, né? Que nós podemos relembrar pelo exemplo da temporariedade da existência desse Espírito de infinita grandeza no seu corpo. Então, ele nos disse claramente, no seu exemplo vivo, de que existe realmente a infinita existência do Espírito. De que o Espírito é infinito, o Espírito não morre. Ele não nos ensinou isso pela existência dos processos reencarnatórios? Então, quem morre é o corpo, esse é que se dizima, esse é que vai. Por isso é que nós estamos diante da necessidade de concluirmos uma importante conclusão necessária a partir disso. Nós não devemos atribuir valor excessivo à matéria, porque a matéria é passageira, né? E a gente vive brigando por causa dela. A gente vive lutando, sai de casa cedinho para ter mais e mais, para conquistar cada vez mais matéria. E ao final do dia, a gente chega em casa e se lembra um pouquinho do amor, porque se aproxima dos familiares, daqueles entes queridos, né? E viveu quase o dia todo lutando para poder sobreviver. O que nós devemos fazer, então, é colocar um pouquinho de emoção nisso, um pouquinho de sentimento nisso. Ao sairmos de casa, lembrarmos que nós somos espíritos infinitos, que nós somos seres infinitos. E que este invólucro, né, esse papel embrulhado para presente, no meu caso tão cabeludo assim, ele é passageiro. Passa tão rápido que quando a gente vê, já passou pela infância, já viveu a juventude, né? Já experimentou a maturidade e já partiu dessa para melhor. Não é isso? Depende, né? Pode partir dessa para pior também, né? O que vocês desejam? O que vocês querem para a vida de vocês? Partir dessa para uma melhor condição em virtude da experiência reencarnatória e desse rico estágio que nós estamos fazendo aqui no nosso relacionamento mútuo, ou não aprender nada com isso, não é? E voltarmos, quem sabe, aqui tantas vezes quantas sejam necessárias para que a gente possa aprender alguma coisa. Eu acho que vale a pena a gente crescer, né? Um outro exemplo que o Cristo nos deu foi o exemplo do perdão. O exemplo do perdão. Porque crucificado ali, maltratado do jeito que foi, ele ainda clamou para que as pessoas, não é? E principalmente para que o nosso Pai Celestial perdoasse aqueles que acabaram de fazer aquilo com ele. E às vezes a gente não consegue receber uma contrariedade. A gente tem uma posição a respeito de determinada coisa, quando a pessoa divide conosco um pensamento contrário, nós já ficamos abalados, tremendo, de nervo, né? Porque nós não podemos ser contrariados. E o exemplo do Cristo qual foi? O exemplo de quem foi absolutamente ultrajado e ainda clamou pelo perdão. Um outro exemplo que ele nos deixou, que eu anotei aqui, foi o exemplo da caridade, né? E essa caridade, ele nos deixou muito claro quando ele nos incentivou, a todos nós, aos seus discípulos, né? Mas, sobretudo, todos nós que desejamos levar o Evangelho adiante, o exemplo da caridade e da divulgação dos seus ensinamentos. Então, ele nos disse assim: vá e leve os meus ensinamentos aonde quer que esteja. Haja conforme eu vos ensinei e vos inspirei aqui, quando eu estive. Deixou também o exemplo do amor, porque amou a todos sem distinção, como demonstrou o seu amor por aquele que o traiu, que o denunciou,
para que ele fosse crucificado. Demonstrou o seu amor pelo infinito perdão a Judas, né? Então ele nos deu uma ideia da grandeza de como nós devemos amar. Será que nós temos amado nessa plenitude? Dessa forma, desse jeitinho que ele nos recomendou, né? E nos deixou outros grandes e enormes ensinamentos, né? Através das suas lições, para que nós sejamos felizes. Porque o Cristo é desejoso de que nós sejamos felizes. Mas depende de nós pormos em prática a receita que ele recomendou, né? É só nós lembrarmos do perdão, das ofensas, né? Da indulgência e da compreensão com os problemas alheios, com as dificuldades alheias, né? E da bondade e da benevolência para com todos. Então, se nós seguirmos essa receita, este caminho que o Cristo nos recomendou, através da sua reencarnação muito apropriada naquela oportunidade, mas que como foi também, assim como as outras, passageira, né, pela sua condição física, né, que nós tenhamos perpetuada esta existência do Mestre em todos os dias de nossas vidas. E não nos esqueçamos que é possível que Ele opere os verdadeiros milagres em nós pela observação criteriosa de como nós devemos agir. Ele nos sugere comportamentos diferentes para que nós tenhamos resultados mais apropriados. É assim que Ele deseja que todos nós façamos. E eu separei um capítulo aqui, alguns trechos desse capítulo, que eu não vou ler todos, né? Nós já estamos aí com 21 minutos. Esse livro aqui é uma preciosidade, né? O Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, através da mensagem do Emmanuel. E eu separei aqui o capítulo de número 8, que depois vocês podem ler lá em toda a sua grandeza, né? Mas esse capítulo diz assim, tem um título muito apropriado, né? Jesus veio. Então eu queria separar o seguinte: muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras no serviço de confraternização evangélica. Tem alguma semelhança conosco? Alegando o estado de infeliz, de ignorância e que se compraz na imensa porcentagem das criaturas da terra. Né? Ou seja, a maior parte das criaturas são infelizes e ignoram a verdadeira razão da felicidade pela sua ignorância. Mais um outro trechinho. Para executar a sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados. Ele teve encarnado aqui entre nós, imagine. De espíritos aperfeiçoados e compreensivos. E sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, se fazendo semelhante a nós. Fazendo-se semelhante aos homens. O exemplo de Jesus, neste particular, representa lição demasiado profunda. E para encerrar, recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Que cada um, então, de nós carregue a sua cruz, compreendendo que nós temos de passar pelas dificuldades que nos estão representadas aqui, para que todos nós possamos crescer, mas que, sobretudo, tenhamos dentro de nós um Cristo renascendo a cada dia, a cada momento. Que assim seja.